Olá, alunos, saudações mais uma vez. Então vamos para a nossa segunda aula de AutoCAD, que é o professor Mafez. E aí nós vamos startar já, clicando aqui no ícone do azinho da Autodesk, New, e aí pegando o template, a CAD ISO da WT e da Open. Tá? Muito bom. Então lembrando que, startando o AutoCAD, nós vamos desligar aqui algumas ferramentinhas aqui de desenhar, né? Então aqui, ó, o Display Mode eu vou desligar. Vou desligar também esse carinha aqui, Show Annotation. Se vocês tiverem algum outro comando ligado aqui, por exemplo, Ortho Mode, Snappings, qualquer coisa que estiver ativo aqui, desliga. Menos o Hardware Acceleration, tá? O Hardware Acceleration pode deixar ativo, então, só se sua máquina estiver travando, você desliga essa opção, ok? Bom, então nós vamos hoje falar do que? Nós vamos falar hoje do grupo Draw, que é o grupo de desenho, as ferramentas de desenho. E aí nós vamos conhecer alguns comandos e subopções dos comandos, tá? Que é isso que o pessoal também se embanando um pouquinho na hora que está desenhando. Bom, lembrando que nós nos baseamos sempre pela WCS, né, para poder desenhar, tá? E aí a gente vou dando dica de alguns outros comandos para vocês, ok? Bom, então a primeira coisa, gente, que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar aqui o comando Line, tá? Ok? E aí, estando com o comando Line ativo já, né, então ele fala aqui, especifique o próximo ponto, o que acontece? Eu vou dar um clique em qualquer ponto aqui da tela. Pronto, marquei. Tá? Ah, mas não precisa digitar 000. Não, você pode começar a desenhar dessa forma aqui, até porque é uma exibição, você tem uma área livre, isso aqui é uma área de desenho, pessoal, você pode ficar fazendo o que você quiser nela, tá? Ah, ela tem dimensão, tamanho, essa área? Não, ela não tem dimensão, ela tem um comando chamado Limites, que permite você determinar uma área para você desenhar, mas ela é expansível, tá? Ela vai se expandindo de acordo com o que você for desenhando. Bom, aí o que acontece? Eu vou ligar aqui o Ortho, né? Lembrando que você tem aqui a opçãozinha do Ortho Mode, tá? E aí, o que acontece? Se você quiser também, ó, ligar o Dynamic Input, ó, tá? Dynamic Input, você ativa ele, eu já expliquei para vocês como que ativa na aula passada. E aí o que acontece, ó? Você vai puxar aqui as dimensões para você desenhar. Então o comando Line, quando ele fala aqui, ó, Specify Next Point, ó, eu vou puxar uma linha e vou digitar aqui, ó, 100. Pronto, fiz uma linha de 100. Ah, olha lá, ele vai puxar aqui para minha medida, tal. Ah, olha lá, a linha tá longe, né? Então vamos lá, clica com a roldana, puxa, né? Aí eu vou girar a roldana para dar zoom. Então, ó, se eu der zoom aqui com a seta do mouse aqui, ó, ele joga meu desenho lá para cima, ó. Eu vou afastar e vou puxar aqui, ó, e vou girar a roldana, ó, tá vendo? Aí eu vou ajustando minha tela, clicando com a roldana ou girando ela, tá? Então muita gente se perde nesse momento aqui, tá? Aí quando você marcou o próximo ponto, ele fala para você aqui, ó, Line Specify Next Point, que especifica o próximo ponto, or undo, né? Que você pode clicar hoje nessas versões ou ativar através do caractere em maiúsculo, né? Então é a opçãozinha que você tem dentro do comando, né? Então é um subcomando dentro do comando. Mas eu vou começar a continuar desenhando. Então eu vou indicar aqui para cima, ó, vou digitar 100. Vou indicar aqui para a esquerda, vou digitar 100. Como se estivesse fazendo um quadrado de novo. Só que aí eu vou usar agora o comando undo. Então o comando undo, eu vou digitar a letra U, Enter, tá? E ele vai desfazer. Undo é desfazer. Então lá, undo, 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 até ele escrever de novo, specify first point. Aí eu tenho aqui novamente para mim especificar o próximo ponto. Então eu vou dar um clique na tela, vou digitar aqui, por exemplo, 150, vou aqui para baixo, digitar 100, tá? E aí eu tenho a outra opção também do comando, que é o close. Se você não saiu do comando e você quiser usar a opção close para interligar a ponta final com a ponta inicial, você digita a letra C e dá Enter. Pronto, interligou. O que acontece? Você não pode estar durante o comando, ó, tô fazendo qualquer coisa aqui, tá? Dá um ESC, chamar o comando Line de novo, vou pegar aqui um point que eu já explico como é que eu fiz isso, e aí continuar desenhando e de repente você quer dar o close, olha o que acontece, ó, tá? Por quê? Porque eu saí do comando e voltei. Então isso aqui está errado, tá, gente? Então não faz isso não, né? Então você faz o contorno, se não saiu do comando, tudo bem. Bom, eu vou apagar isso daqui. Como que eu apago? Ó, você pode vir aqui, ó, fora de qualquer comando, dar um ESC, né, para cancelar os comandos. E aí você clica, não segura o clique, não se segura clique no CAD, só em alguns casos. Abre esse retângulo em volta dos objetos. Tem uma diferença desse retângulo que abre desta forma e abre desta forma. Pode ver que até a cor dele muda de verde para azul, mas eu já explico já. Então eu abro aqui, ó, e dou delete.
tá? Então o comando delete é o comando erase, né, que a gente usa, então eu apaguei. Então eu tenho esse primeiro objeto aqui. Então esse é o comando line, que tem essas opções. O comando polyline, ele cria polilinhas. O que significa polilinhas em relação ao line? Visualmente quase nada, só que quando você trabalha com line, cada linha que você cria é um objeto, é um gráfico vetorial. Tudo que é objeto na informática tem propriedade. Por exemplo, se você pega lá o corpo humano, né, o homem ou mulher, corpo humano, ele tem propriedades. Então, propriedades, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, né? Sei lá, altura, peso ou massa, né? Então são propriedades. No homem e na mulher existe a possibilidade de você mudar isso, né? A pessoa emagrece, a pessoa vai crescendo ao longo da idade, a pessoa põe lente de contato para trocar a cor dos olhos, enfim, pinta o cabelo, né? Muda o estilo de corte, quer dizer, você está alterando as propriedades do humano. A mesma coisa acontece aqui. Então, quando eu tenho um objeto, um gráfico vetorial, quando eu clico nele, ó, eu posso acionar as suas propriedades. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre propriedades de objetos, mas por enquanto, para entender que este desenho é formado por 3 objetos. Bom, isso usei o comando line. O comando polyline, ele pode ser trabalhado da mesma forma que o line. Então eu clico nele, tá? Aí eu vou clicar aqui do lado, ó, e vou puxar uma linha. Também aqui, ó, de 150, de 100, e vou dar um close, tá? Digitar a letra C, Enter. Modificou alguma coisa? Não, mesmos objetos. Só que olha a diferença, ó. Peraí, vamos lá de novo, dá um ESC. Cliquei errado aqui, pronto. Olha lá, é um único objeto, ó. Tá vendo? Tá? Que dá a diferença de propriedades, as aplicações são diferentes. Para começar, o line você tem um de close. O polyline é um pouquinho diferente. Ó. Vou puxar a telinha para cá, vou pegar o polyline de novo. Ó, e a primeira coisa que eu já observo é especifica o ponto inicial. Pronto, marquei. Aí ele fala aqui para mim, ó, especifica o próximo ponto, que é para marcar o próximo ponto de linha, ou você pode trocar de linha, você pode criar um arco, você pode especificar a meia espessura de linha, tipo assim, imagine uma circunferência, você tem diâmetro e raio. Então isso aqui seria o raio da circunferência, por exemplo, raio 10, diâmetro 20, né? Então esse aqui seria o raio da circunferência, então, ou seja, no caso linha, é a meia espessura da linha, tá? Que é o comando, né? Então, half width é metade e o width é inteiro. Então, no caso, por exemplo, assim, se a linha, eu coloco W, que é a espessura de linha, de 1, o half width é meio. Se eu coloco aqui no width de 2, o half de width é 1. Então, ou seja, é a história, né? Aqui é o raio, aqui é o diâmetro, tá? Só para entender um pouquinho, né? Fazer aí uma analogia, né? Então, eu posso digitar a espessura de linha, já é diferente, porque o line não tem isso. Eu posso determinar aqui o comprimento da linha, o length, que eu determino o comprimento. Então eu vou começar aqui, ó, W Enter do half width, e ele fala assim, especifique o ponto, a espessura inicial da linha, né? Então eu vou colocar a espessura de 1 e especifique o ponto, a espessura final 1 também. Essa linha ela já vai estar com espessura de 1 e 1, tá? Aí eu vou especificar o próximo ponto. Então eu vou digitar aqui, ó, 100. Olha lá, perceba que a linha em relação a outra polyline já está com uma espessura diferente, que é de 1, né? 1 que é 1 milímetro. Aí eu vou usar aqui o A de arc, tá? Vou indicar para baixo, o meu ortho mode está ligado, né? Então, ó, vou indicar para baixo, ele está desligado, ó. Eu posso indicar outro ponto, ele faz um arco tangente, tá? Então eu vou ligar ele, ó, para vir para baixo aqui, vou digitar, por exemplo, 30. Vou digitar o L. Então, eu posso aqui digitar o L, eu tô vendo só se tá gravando, tá, pessoal? Eu vou digitar aqui o L, dá Enter, e ele volta a virar linha. Agora eu faço a indicação aqui de novo, vou digitar 100, vou indicar para cima, digitar A, Enter, e olha só, eu posso digitar aqui a medida de 30 de novo, só que, o que que acontece, ó? Eu quero usar aquela opção Close, vou digitar a letra C, Enter. Opa, veja bem, ele me deu duas opções. C chama Center, que é para indicar o centro do arco e não a ponta final do arco, ou CL, CE ou CL, que é Close, tá? Então, eu digito CL nesse momento. Então, existem algumas especificações e características diferentes do Enter, ó. Pronto. O que aconteceu? Eu fiz
um perfil fechado, né, com linhas e arcos, ok? Então, ó, eu dei um ESC para sair do comando, já tinha saído, né? Então, porque eu já usei o close. Então, ó, eu vou clicar e, ó, observando aqui, ó, eu tenho um objeto único com uma espessurinha de 1, tá? Então, não estou usando a espessura padrão do template, estou usando uma espessura de 1 específica do comando, tá? E o AutoCAD tende a memorizar isso, ok? Então, esse é o comando Polyline. Agora eu tenho um outro comando, que é o comando Circle, né? Então, o comando Circle, quando você tem aqui as opçõezinhas, né? Tem Center Radius, como o próprio nome diz, é indicar o centro e o raio. Center Diâmetro, que é o centro e diâmetro. 2 pontos, 3 pontos. Tangente, tangente e raio, ou tangente, tangente, tangente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar Center Raio. Então, eu vou dar um clique. Aí, eu vou marcar um centro qualquer. Marquei, cliquei. E agora, eu vou digitar o raio. Ele pede para mim aqui embaixo, ó, especifique o raio do círculo. Agora, eu posso trocar, tá? Ó, tem a opção Diameter. Se eu digitar a letra D e dar Enter, ele vai falar, especifica o diâmetro. Então, ó lá, D, Enter. Olha lá, especifica o diâmetro. Então, mudou. Agora, eu vou especificar o diâmetro. Então, eu quero o diâmetro de, sei lá, 20. Pronto, esse é o diâmetro de 20. Ok? Vou dar até um zoomzinho para aproximar aqui. Diâmetro de 20. Aí, eu vou aqui em Circle, Center Radius de novo. Vou marcar aqui um outro centro e vou digitar agora 10, porque eu estou dando um raio. Olha lá, me deu raio de 10. Beleza, então eu fiz com uma com diâmetro de 20 ou com raio de 10. A opção Diameter também está aqui, ó, tá? Se você já quiser usar direto o Diameter, então eu clico nele, clico aqui e vou digitar lá 20. Pronto, tá? Que é o que ele pede para mim, ok? Bom, simples, né? Mas vamos lá, dá para fazer um pouquinho diferente ainda, ó. Eu tenho aqui Circle e tenho aqui, ó, 2 points. 2 points é indique 2 pontos para mim, né? Então, como o próprio perfil diz aí, ó, para indicação de 2 pontos. Então, eu vou dar um clique aqui em 2 points, tá? Aí eu quero marcar esse ponto e esse ponto para marcar a circunferência. Só que o que acontece? Eu passo o mouse por cima dele e não acontece nada. Por quê? Das opções aqui que eu tenho, existe um chamado Object Snaps. Snaps são, na verdade, o que? São, como você vai se pegando, capturando pontos de referência do desenho, tá? Então, chamado de Snaps. Então, o que eu faço para ativar o Snaps manual? Você segura a tecla Shift. Então, no teclado, você tem a tecla Ctrl esquerda, né? A CTRL. E em cima dela, aquela setinha, né? Às vezes vem escrito no teclado lá, Shift. Então, segura ela e clica com o botão direito. Olha lá, ele me abre isso aqui, ó. Agora pode soltar tudo, tá, gente? Pode só navegar com o mouse. Aí eu vou marcar aqui a opçãozinha Endpoint, porque, ó, ele me especifica que numa linha eu tenho 2 pontos. Aqui midpoint, ó, meio da linha. Intersection seria o cruzamento de 2 linhas. Aparente intersection, uma linha que uma outra linha aparentemente vai cruzar com ela, né? Por extensão, por centro de geometria, quadrante de circunferência, tangência, entre outros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas vamos lá, endpoint. Aí, passeando com o mouse aqui, ó, ó lá, esse é o snap, ó. Tá vendo esse quadradinho verde aí, ó? Pode trocar de cor, pode ser editado, pode ficar maior, menor, tá? Então, ó, eu vou passar o mouse aqui, ó, e vou dar um clique. Pum, cliquei. Olha lá, marquei o primeiro ponto. Vou até desligar o F8, o Orto, ó. Tá livre o comando aqui, ó, tá? Vou marcar um segundo ponto. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser dar um clique sozinho na tela. Mas eu vou lá, ó, Shift, botão direito, e vou marcar aqui, ó, Endpoint. Aí eu vou clicar aqui, ó. Pronto, ó lá. Marquei o segundo ponto. Quer dizer, se isso aqui fosse realmente um arco que eu tivesse que fazer aqui nessa região, já estaria a ponto, bastaria eliminar os objetos que eu tenho aqui, utilizando o comando de modificação. Depois a gente vai ver esses comandos, tá? Então eu marquei o quê? 2 pontos, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui, usar o outro comando para marcar 3 pontos, ó. 3 points. Então agora o que eu quero? Shift, botão direito, Endpoint, marco o primeiro ponto. Marquei. Shift, botão direito, Endpoint, marco o segundo ponto. Qualquer aqui, viu, gente? Qualquer um, não precisa ter sequência não, ó. A não ser que seja uma lógica, né? Então, marcar o segundo ponto aqui, ó. Marquei. Agora, Shift, botão direito, Endpoint, e vou marcar o terceiro ponto aqui, ó. Tá lá. Ponto 1, 2, 3. Tá marcado os 3 pontos da circunferência, ok? Então, uma outra forma de fazer. Tem também a opçãozinha, ó. Tangente, tangente e raio. Então, eu clico em tangente, tangente e raio. E aí, ó, ele já vai me habilitar a opção Snap automático, porque o próprio comando me habilita, lá, tangente, tangente e raio, ó, linha tangente, então eu cliquei em cima da linha, quando ficou aquela círculo com uma linha em cima, indicando que é tangência, marco o segundo ponto, e aí eu vou ter o que? A definição do raio, por exemplo, eu quero o raio de 20, olha lá, então, ó, tangenciou com raio de 20, ele encaixou aqui pra mim.
Se eu pegar aqui de novo, ó, tangente, tangente, raio, eu vou marcar ponto 1, ponto 2 e vou colocar raio de 5. Olha a diferença, ó. Tá vendo? E posso marcar outros pontos, tá? Então, tangente, tangente, rádios, né? Marco ponto 1, marco ponto 2 e vou colocar aqui 10. Raio 10. Tá lá, ó. Tá? Ok? Bom, legal. E o último ó, que eu tenho é o tan, que é tangente, tangente, tangente. Ó. Clico nele, aí eu vou aqui, ó. Tangente, tangente, tangente. Pronto, ó. Olha lá. 3 pontos definidos, ele criou a circunferência e tangência para mim. Ok? Beleza? Então esse é o comando circle. Além do comando circle, vamos pegar aqui também. Vou pular um pouquinho o comando arc, tá? Vou pegar aqui, ó. Comando retângulo. Como o próprio nome diz, pode criar quadrado ou retângulo, tá? Então eu vou clicar nele e ele me abre aqui as opções do comando retângulo. Então tudo que abre antes já pode pré-configurar. Por exemplo, W, que é o width. W, Enter. Pronto. Aí ele vai falar para mim aqui, qual que é a espessura da linha? Então eu vou falar que a espessura da linha é 2, tá? Aí eu tenho aqui também a opçãozinha de chamfer ou filet. Então o filet, gente, é o seguinte, filet, a tradução dele é arco, tá? É fazer cantos com arcos, tá? Seria os arredondamentos. E o chamfer é fazer aquela quebra no canto, tá? Então eu vou fazer com quebra de canto. Vou digitar C, Enter. E um chanfro, no caso desse comando, precisa de 2 informações. Então ele fala aqui, especifique a primeira distância do chanfro. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, uma distância de 3. E especifica a segunda distância. Quando você observar que comandos têm esse sinal de menor que, maior que e tem a medida dentro, se você não quiser digitar, você só confirma 3. Tá? Quiser mudar, digita 10, lá ele muda. Mas não. Então ele já está configurado para ser uma linha com espessura e com chanfro. Vamos ver se isso é verdade, ó. Vou dar um clique em qualquer ponto aqui, ó. Olha lá. Tá chanfrado e a linha já está espessa, ó. Girei a rodando, ó. Ainda não marquei o segundo ponto, né? Aí eu vou marcar aqui, ó. Segundo ponto, como que eu marco? Pode clicar ou você pode usar a coordenada relativa. Então, arroba, aí eu coloco lá, por exemplo, 30 para x, 40 para y. E dou Enter. Olha lá, ó. Chanfrado com espessura de 2, tá? Acabei de fazer esse nosso retângulo chanfrado. Quero fazer um outro retângulo. Vou lá de novo em retângulo. Aí eu vou pegar aqui, ó, com F de filet, tá? Vou colocar um raio aí de 4. E quero com width, que é a espessura de 1. Aí eu vou dar um clique. Aí eu vou colocar aqui, ó, arroba. E vou colocar lá 30,30. Vou fazer um quadrado. Pronto. Olha lá, um quadradinho que tem um raio de 4, tá? Ok? Então, e uma espessura também diferenciada, né? Espessura de 1, né? Então, o que acontece, ó? Você tem várias formas de se fazer. E detalhe, o AutoCAD ele grava, tá? Se eu for fazer um outro agora, um outro retângulo, tá? Ele tem já essas opções guardadas, ó lá. Cliquei no comando retângulo, a hora que eu for abrir, ó lá. Tá pronto aqui, ó, né? Vou selecionar e vou dar um delete, ok? Então, beleza. Agora, além do retângulo, eu tenho a ferramenta Polygon, tá? A ferramenta Polygon, o que que acontece? Ele me permite criar polígonos perfeitos, ou seja, todos os lados iguais. Então, quando eu clicar aqui na ferramenta Polygon, né? Ele vai perguntar aqui para mim, ó, entre com o número de lados, né? De sides. Então, eu quero, por exemplo, 6 lados. 6, Enter. Aí ele fala para mim aqui, ó, especifique o centro do polígono. Eu vou dar um clique no centro do polígono. Eu quero aqui. E aí ele pergunta para mim, inscrito ou circunscrito? Olha lá, inscrito ou circunscrito? Olha como dá a opção, né? Daqui embaixo, aqui em cima, pode digitar letras, né? Você que sabe. Então, o que é inscrito? Ele está dentro de uma circunferência. O que é circunscrito? Ele está fora da circunferência. Então, vou fazer inscrito e circunscrito. Então, inscrito primeiro. E aí eu vou colocar um raio de 10 aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Então, fiz com raio de 10. Significa que do centro até o vértice aqui, né? Tem 10. Agora eu vou pegar aqui de novo a ferramenta Polygon. Vou marcar aqui 6 lados, então só vou confirmar. Não preciso digitar 6, porque já está lá como opção. Vou marcar o centro aqui do lado. E vou marcar circunscrito com raio de 10. Olha a diferença deles. Por que isso? Vamos lá. Vou fazer uma circunferência aqui, ó. Center. Raio. Vou dar um clique. Vou digitar 10 aqui, ó. Tá? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma jogada aqui só para vocês entenderem melhor, que é o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui, ó, Coline. Eu vou dar um Shift e botão direito, Endpoint. Daqui, Shift e botão direito, Endpoint, até aqui, tá?
De mesma forma, ó, line, shift, botão direito, endpoint, marcar aqui. E shift, botão direito, endpoint, marcar aqui. Tá? E agora eu vou mover esse círculo para cá. Ó. Então eu vou dar um comando aqui do Modify chamado Move. Né? Eu clico nele. Ele fala, selecione objetos. Eu vou dar um clique no objeto. Vou dar um Enter para confirmar que é esse objeto. E vou pegar o centro dele. Shift, botão direito, Center. E aí, parando o mouse aqui, ó, olha lá, ele me mostra o centro, ó. Aqui ou aqui, ó. Eu clico, ele pega o centro, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui, ó. Então, Shift, botão direito, Midpoint. Que é pegar o meio da linha. E olha lá, ó. O que é que eu estou enxergando aqui? Eu não preciso nem clicar, tá, gente? Ó, só para me enxergar, ó. Quando você fala que a circunferência está circunscrita, o objeto, o polígono, está fora da circunferência. Então, perceba que os vértices estão fora e o que está tangenciando são as arestas. No objeto inscrito à circunferência, é diferente, ó. Então, o que significa isso? Ó? Que o objeto totalmente, né, o polígono está totalmente com seus vértices tangenciando a circunferência. Então, ele geralmente é um polígono menor. Tá, ok? Então, eu vou dar um clique nesse aqui, ó, só para fixar, para vocês ficarem vendo aqui como é que ficou. Tá? Então, esse foi o comando Move que eu utilizei. A gente vai explicar um pouquinho melhor. Eu vou explicar um pouquinho melhor ele para vocês depois, tá? Mas só para entender o que é um objeto inscrito e circunscrito. Beleza? Bom, até aqui a gente viu alguns comandos principais, básicos de Start do AutoCAD, né, na ferramenta Draw. Vou dar um clique aqui, aproveitando que eu estou falando de linha, e eu tenho aqui uma linha chamada Construction Line. O que é Construction Line? Cria linhas infinitas, tá? Então, quando você quer usar linhas de referência para startar um desenho, você usa o Construction Line. Quando você clicar no Construction Line e der um clique na tela, olha só, ele tem uma linha livre, ó. Eu posso usar alguma referência usando aquele Shift botão direito e pegando uma opção aqui, tá? Pra você traçar uma linha infinita, por exemplo, endpoint, quero marcar aqui, ó. Ele vai trazer uma linha infinita nesse sentido que eu estou marcando aqui agora. Ou aqui, ó. Ou aqui. Tanto faz, mas ela é infinita. Ou seja, o que sobra dela eu vou ter que cortar. Depois a gente vai ver as ferramentas de trim para fazer o corte. Mas aqui eu tenho, ó, a possibilidade então de fazer uma linha infinita. Se você ligar o F8, você vai usar uma linha infinita, ou na horizontal ou na vertical, se você ligar o F8. Se você quiser fazer várias linhas constantes, o que você pode fazer, né? Então eu vou marcar uma aqui, ó, vou desligar o F8 e vou fazer uma linha qualquer infinita, ó. Pronto. Marcar aqui, peraí. Ah lá, cliquei, beleza, tá? Então se eu for clicando, né, ó, ele vai criando linhas para mim. Vou dar um ESC. Vou pegar novamente aqui a Construction Line. Aí eu vou usar a opção H, que é de horizontal. E aí eu vou traçar linhas infinitas na horizontal. Se eu der um ESC, eu saio do comando. E já que eu acabei de sair desse comando e der um Enter, ou botão direito, Repeat Xline, Xline é o nome do comando da Construction Line, eu chamo ele de novo, ó. E agora eu vou usar a opção V, de vertical. E aí eu vou clicando na tela. Ok? Se eu der um ESC, Enter, eu tenho aqui a opção de traçar uma linha em ângulo. Então, A, Enter, 45 graus, Enter. E aí eu tenho uma linha infinita a 45 graus. Se eu der um ESC, Enter, A, Enter, menos 45, Enter, eu faço uma linha a 45 graus negativa em relação à outra. Tá aí também. ESC, Enter. E eu tenho a opçãozinha Bisect, que é para traçar uma linha entre duas linhas. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou usar primeiro o Offset, que é mais fácil para explicar aqui nesse caso. Então, eu vou digitar a letra O, Enter. E aí, o que é Offset? Offset é uma cópia de uma linha em relação à outra com uma determinada distância. Então, ele pergunta qual que é a distância de Offset entre as linhas. A distância que eu quero entre elas é de 10. E aí, o que eu faço? Ó, clico numa X-line qualquer e puxo para a direita ou esquerda. Não preciso clicar, tá? Aliás, não preciso segurar o clique, tá? Eu indico, clico na linha, indico, clico de novo. Clico na linha, indico, clico de novo. Então, não importa quando você puxar com o mouse, a distância sempre vai ser 10, ó. Então, você vai criar o que, ó? Linhas exatamente distantes entre si, com a distância exata entre si, ó. Tá vendo? Ok? Tá? Então, ó, vou dar um ESC e aí tá uma bagunça a minha tela, né? Por mais que eu dê zoom aqui, ó, tá uma bagunça, né, ó. Então, o que eu faço? Para mim limpar tudo, eu vou usar um comando de Erase, que seria o efeito do Delete, só que assim, eu vou digitar primeiro o comando, então E-Enter de Erase, olha lá, ele aparece aqui, ó, Erase. Aí ele fala assim, seleciona os objetos. Bom, para selecionar tudo isso aqui vai ficar uma bagunça, né? Então, o que eu faço? Digito All, All significa tudo, Enter, e confirmo que vai excluir todos eles dando mais um Enter.
tá? Pronto, limpou toda a minha tela. Aí eu vou pegar aqui o comando line e vou desenhar uma linha aqui, ó, com o F8 ligado, de 100 e a direita de 100. Então eu vou formar aqui um ângulo de 90 graus, ok? Aí eu vou pegar aqui o Draw e vou selecionar aqui o Construction Line. Quando eu selecionar o Construction Line, eu vou usar a opção B, de Bisect, de bissetriz. Aí ele fala para mim aqui, ó, especifique o ângulo do ponto, né? Onde está o ponto que ele vai criar a bissetriz. Então eu vou dar um Shift e botão direito Endpoint. Vou marcar esse ponto aqui, ó, onde junta as duas linhas, né? Marquei. E agora ele fala aqui, ó, especifica o ângulo inicial. Então Shift e botão direito Endpoint. Posso marcar aqui embaixo ou aqui em cima. A bissetriz é uma linha que ela vai ser gerada, a metade do ângulo entre essas duas, tá? Então eu vou marcar primeiro essa linha, ou essa, tanto faz, mas vou marcar essa. E aí, ó, vou até deixar o orto aqui, ó, que tá ativo desligado, para você ver que ela tá livre, ó. Tá vendo, ó? E aí, Shift e botão direito, vou marcar um endpoint aqui, ó. Olha lá. Entre essas duas linhas, vou dar um ESC. Entre essas duas linhas, o que que aconteceu? Eu criei uma linha infinita, tá? Então, só para entender isso daí, ok? Esse é o comando Construction Line, ok? Tudo bem, gente? Eu vou parar aqui um pouquinho, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Essa foi a nossa aula 2 de ferramentas Draw. Aí eu vou voltar agora, vou falar um pouco das ferramentas Modify. Depois eu volto nas Draw para a gente não ficar também muito em cima de alguns comandos, tá? Então, um abraço, até a próxima.